Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o professor Alex, eu sou licenciado em matemática pela UFBA. Estou aqui a convite do Grêmio Estudantil de Rui Barbosa, do SEMAN, e desde já eu agradeço pelo convite, me sinto muito honrado. Estou a convite deles para ministrar uma aula aqui sobre matemática no Enem e quero agradecer principalmente nesse momento que estamos aqui vivendo, esse momento de pandemia, né? Estamos em agosto de 2020 e estamos aí com essa pandemia, infelizmente essa pandemia do Covid, mas que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. E o que é que a gente pode tirar de positivo desse momento que estamos vivendo? Que já que estamos em casa, sempre na medida do possível, eu, por exemplo, estou aproveitando para aprender muita coisa e tenho me desenvolvido tentando ministrar aulas aí através da internet e estou aqui hoje ministrando uma aula para vocês, gravando uma aula que posteriormente também vou tentar fazer uma aula ao vivo pelo Meet, né? No dia 31 de agosto estarei fazendo essa transmissão dessa aula ao vivo, mas estou aqui hoje gravando essa aula para disponibilizar para aqueles que não puderem no dia 31 estar acompanhando, tá bom? Então, desde já, eu quero fazer um agradecimento além do Grêmio, dos integrantes do Grêmio que eu já falei. Quero agradecer a Deus, principalmente, também por estar oportunizando que, como nesse momento, eu estou tendo a oportunidade de, assim, ter a minha família assistindo essa minha aula, que no dia a dia, em tempos normais, digamos assim, isso não seria possível, porque eles não iriam assistir minha aula lá no presencial. Então agora eu estou também contente com esse momento, porque eles vão poder estar no dia 31 acompanhando minha aula ao vivo pela transmissão no Meet, e podem estar aqui acompanhando uma aula minha gravada, ou seja, eles vão estar vendo o que é que eu faço no meu dia a dia de trabalho, ok? Quero deixar um agradecimento especial ao meu irmão Luciano, que me ajudou muito aqui nesse desenvolvimento também meio tecnológico, com a parte de iluminação, a parte sonora, dando as suas contribuições sinceras aqui para o meu desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai se dar essa aula? Então eu vou trazer para vocês aqui não explicações dos conteúdos todos, porque isso é impossível chegar aqui em um momento de 1 hora e pouco, que é o que eu pretendo aqui atingir 1 hora e meia, talvez, para que vocês tenham noções, na verdade. Então eu quero trazer algumas dicas, eu quero trazer para vocês informações do que é que mais cai, trazer algumas sugestões, tá ok? Então eu vou retomar alguns conteúdos principais e algumas dicas. Então, logo depois da vinheta, que inclusive essa vinheta foi feita pelo meu irmão, ele foi quem me ajudou, eu fiz umas, ele fez outras, e aí eu selecionei uma dele que ele fez e eu vou trazer para vocês, e logo depois dessa vinheta eu vou começar a falar dos temas para vocês. Vamos lá. Então, primeira coisa que aflige alguns alunos é o que estudar para o Enem. O que é que mais cai em matemática? Se eu fosse ser bem objetivo, eu diria tudo. Estude tudo, porque pode cair tudo. Só que tem alguns temas que mais aparecem. Então, o que é que mais aparece? E aí eu fiz algumas pesquisas, eu venho fazendo isso há alguns anos, eu apresento, a gente tem lá no SEMAN já há alguns anos, que é o aulão Enem, a gente faz isso lá no SEMAN, né, lá no Colégio Estadual Professor Magalhães Neto, aqui de Rio Barbosa. Então nós professores lá do SEMAN, nós ministramos lá algumas aulas, dando essas orientações aos nossos alunos, a quem eu deixo um grande abraço, aos alunos e aos ex-alunos. Então nós trazemos e fazemos para preparar essas aulas, algumas pesquisas. Então o que é que mais cai, por exemplo, na área de matemática? Eu tenho visto que em todas as edições do Enem, alguns conteúdos que mais aparecem são esses aí. Grandezas proporcionais é sempre assim um tema que mais cai. Gráficos e tabelas, questões de aritmética, geometria espacial, funções, geometria plana, estatística e probabilidade. Então estes talvez seriam os 8 temas mais recorrentes do Enem. Mas tem alguns temas também que caem. Às vezes você encontra lá uma questão de matriz, encontra uma questão de logaritmo. Por isso que eu digo, tem que estudar tudo, porque você tem
uma questão de matriz que algum dia aparece uma questão de logaritmo, aparece uma questão de exponencial algum dia, mas esses daí acontecem todos os anos e com um maior número de questões. Então, esses são assuntos primordiais. Então, nós precisamos dar uma ênfase maior, precisamos dar uma atenção maior, tá bom? Mais à frente vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Agora, uma coisa também que eu quero trazer aqui, que eu acho assim que era uma coisa favorável, uma coisa que eu quero trazer aqui para mostrar para vocês, para tipo estimular vocês, o nível de dificuldade das questões. As pessoas às vezes vão para o Enem e acham assim, poxa, o Enem é difícil demais, eu não sou capaz, o questão ensino médio, eu tive dificuldade, eu estou vivendo esse momento de pandemia e eu não me preparei muito bem, será que eu não sou capaz? Gente, olha só, as pessoas às vezes dizem assim, eu tenho dificuldade em matemática e deixam um pouco a matemática de lado. Isso não pode acontecer. Não é porque eu sou professor de matemática que eu digo assim, a disciplina matemática é uma das disciplinas mais importantes no Enem. Não é que eu ache que matemática é melhor do que as outras disciplinas, não é que eu quero puxar a sardinha para o meu lado. É a realidade, é que ela é mais cobrada. Fato é que ela aparece com 45 questões. Então veja, se no dia da prova de matemática são 90 questões e 45 de matemática, você tem dúvida que você precisa dar uma atenção especial à matemática? Se só naquele dia já são 45, já é metade da prova, então está claro que você não pode descuidar dessa disciplina. Então não é que eu quero puxar a sardinha para o meu lado. O que eu estou te alertando é: tome cuidado, estude de modo especial matemática, estude de modo especial língua portuguesa, estude de modo especial redação, porque essas disciplinas têm um peso maior. Você não pode descuidar de disciplina nenhuma. Química, física, história, geografia, todas são importantes. Todas são igualmente importantes. Mas o problema é que as pessoas às vezes apresentam uma dificuldade em matemática e querem estudar o que mais gostam. Eu gosto de história, eu vou estudar história. Está errado. Você precisa estudar todas. E o que eu estou dizendo é, se você não pode descuidar de nenhuma, imagine matemática que tem mais questões. É nesse aspecto que eu quero te chamar a atenção. E aí vamos lá. Matemática. E para aqueles que têm dificuldade em matemática, o que eu quero é incentivá-los mostrando esse gráfico que eu trouxe, dizendo, olha, das 45 questões, 20 questões são consideradas fáceis. Então é motivo para comemorar e dizer, olha, então eu tenho que dizer assim, poxa, se das 45, quase metade são consideradas pelos especialistas, pelas pessoas que prepararam, que elaboraram a prova, elas são consideradas questões fáceis. Então eu tenho que dizer assim, dá para eu fazer, não dá para eu abandonar, vamos encarar. 14 dessas questões são consideradas médias e 11 são atribuídas com caráter de serem questões difíceis, tá bom? E aí, mais à frente, como eu já falei um pouco mais atrás, dizendo, olha, eu vou trazer orientações, dicas, então mais à frente eu vou te falar das dicas. Por que eu estou trazendo esse gráfico aqui e te mostrando que 20 questões são consideradas fáceis, 14 são consideradas médias e 11 são consideradas difíceis? Isso no geral de todos os anos. Olha só. Então eu vou te trazer algumas dicas para o Enem. Então se liga nessas dicas. Eu acho que nossa aula de hoje, o mais importante é isso, nós prestarmos atenção nessa parte inicial, porque como eu te falei, hoje não tem condições de nenhuma aula eu te ensinar conteúdos que a gente aprende de matemática desde lá o quinto ano. Vamos pensar assim, do quarto ano, quinto ano a gente começa a pegar as expressões numéricas, as 4 operações, então eu consideraria até do quarto ano do Fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio e trabalhar isso tudo numa aula só, em 2, 3, em um mês, isso é impossível. Não é? Então hoje a ideia principal é te trazer orientações, dicas. Então quais são essas dicas que eu considero importantíssimas? Vamos lá. Fique então de olho bem atento nisso. A primeira dica que eu vou te dar é que o Enem é uma prova de estratégia, tá bom? Imagine você hoje chega lá, decide, diz assim, eu vou lutar no UFC. Eu quero disputar o título, eu vou enfrentar um John Jones. Eu vou enfrentar o melhor de todos. Aí, por exemplo, eu vou enfrentar um Anderson Silva. Eu vou enfrentar uma mulher, eu vou enfrentar a campeã, eu vou enfrentar a Jéssica.
Gente, não dá para de uma hora para outra eu decidir que eu vou lá enfrentar um cara daquele. Você pode um dia vencê-lo? Claro. Mas para isso você precisa o quê? Treinar. Você precisa o quê? Se preparar. Então, para você vencer no Enem, você precisa primeiro se preparar. Você precisa ter sua estratégia. Eu trouxe agora há pouco a imagem de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo, para mim, ele é um exemplo assim como pessoa. Não é só a questão de gostar como jogador ou não. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, qualquer outro craque desse aí, o Romário, Ronaldo, qualquer outro craque que você conheça no futebol, não só o exemplo masculino, mas uma Marta no feminino, Cristiane, qualquer craque que você conheça, ou em qualquer outra modalidade esportiva que você goste. Você pensa assim, pega esses grandes exemplos aí no futebol, em qualquer outro esporte, por exemplo, na Fórmula 1, no tênis, enfim. O que é que os grandes campeões têm como característica? Que eles nascem com uma competência, eles têm as habilidades, mas eles desenvolvem competência, eles desenvolvem as habilidades. Cristiano Ronaldo, por exemplo, outro dia deu uma entrevista que ele tinha vergonha de treinar na vista dos colegas, na presença dos colegas, porque ele chutava muito mal. Então imagine que um jogador desse ele teve que treinar bastante para se desenvolver. Então às vezes você é bom, tudo bem, mas você precisa treinar para se desenvolver. Então não basta ser bom, nós precisamos treinar, nós precisamos traçar nossas estratégias, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é traçarmos nossas estratégias. Então a gente precisa treinar isso. Por exemplo, fazendo fichamentos, fazendo mapas mentais. Então eu vou trazer para vocês hoje aqui vários mapas mentais para mostrar a vocês que nós devemos fazer resumos. Então nós vamos estudando e fazendo resumos, que isso simplifica nossos estudos. Nós podemos também fazer muitas atividades. Essa não é só uma opinião minha, não sou só eu que penso isso. Nessas pesquisas todas que eu faço, que eu mostrei a vocês, que eu falei que eu faço isso, para trazer essa aula para vocês, isso não é coisa só que eu tiro da minha cabeça. Alex tirou isso da cabeça dele. Não, isso não vem só da minha cabeça. Nas pesquisas todas que eu fiz, todos os professores, os especialistas, os alunos que se deram bem, eles mostram isso. Como foi que eles obtiveram um bom resultado? Eles faziam pesquisas, eles faziam fichamentos, eles faziam resumos, eles faziam mapas mentais. Então cada um vai ver o que é que se encaixa melhor para ele, o que é que dá certo. Porque de repente o que dá certo para mim não dá certo para você. Por isso que eu digo, você tem que traçar a sua estratégia. Tá bom? Porque o que funciona para mim, de repente não funciona para você. Eu, por exemplo, descobri que o que funciona muito bem para mim é eu riscar, é eu grifar. Então eu leio as questões grifando as questões. Se eu não grifar, eu tenho muito mais dificuldade de interpretar as questões. Então hoje já está uma coisa automática. Eu vou lendo, vou grifando e eu resolvo muito mais rápido e interpreto muito mais fácil. Então, em primeiro lugar, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como que funciona melhor o meu cérebro, como é que dá certo comigo. E isso passa por ter estratégia, por traçar uma estratégia. Outra coisa que eu devo fazer, que todos, isso é unanimidade, eu devo resolver provas anteriores. Ou seja, eu preciso conhecer meu adversário. Como eu citei o exemplo do UFC, eu não posso enfrentar John Jones sem estudar John Jones. Eu não posso enfrentar Jéssica Batistaca sem conhecer ela. Então, sem conhecê-la, eu tenho que conhecer muito bem para saber qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco. Eu devo evitar lá o ponto forte e tenho que conhecer o ponto fraco. Eu tenho que conhecer o ponto forte e o ponto fraco do Enem. As pessoas dizem, o Enem é muito cansativo. Então o que eu devo fazer? Ganhar tempo. Eu tenho que usar as alternativas ao meu favor. Eu tenho que estar habituado a isso. Como é que eu me habituo a isso? Treinando, fazendo provas de anos anteriores, concorda? Outra informação, eu devo destacar as informações relevantes. Aí é aquela história que eu falei. Eu, por exemplo, eu grifo as informações relevantes. E eu vou mostrar em umas questões aqui iniciais que eu vou fazer para vocês. Quando a gente grifa as informações, por exemplo, eu gostaria de sugerir a vocês. Vocês podem usar a seguinte estratégia. Você pode grifar as informações relevantes e pode circular a pergunta. Eu, como anos de experiência e como professor, eu percebo claramente que às vezes os alunos eles leem a questão e às vezes eles fazem os cálculos até corretamente, mas às vezes na hora de dar a resposta errado, porque ele se esquece do que estava sendo perguntado, qual de fato era o comando da questão. Tá bom? Então, quando você grifa, você não precisa ler a questão toda novamente.
Você só volta e só lê aquilo que você grifou, porque você só vai grifar, só vai ler as informações de fato relevantes. Usar o método de pega-varetas. O que consiste isso? Quem já brincou daquele joguinho de pega-varetas, se lembra que a gente deve começar pegando as varetinhas as mais fáceis. Então lembre-se do slide anterior. Se nós temos quase metade da prova, ou seja, lá 20 questões que são consideradas fáceis, por que eu vou começar as questões pelas difíceis? Se lembre que o Enem é corrigido pela teoria do resposta ao item, que é o TRI. Então, eles consideram o quê? Que se você acerta uma questão difícil e erra as fáceis, ele diz, opa, esse cara que fez essa difícil foi no chute, porque quem acerta as difíceis, ele certamente deve acertar as questões fáceis. Então, você acerta uma difícil e erra uma fácil, eles entendem que você chutou, então ele diminui o teu ponto naquela difícil. E quando o contrário acontece, ou seja, quando você acerta as fases e erra uma difícil, ele não diminui tua pontuação nas faces. Então você deve acertar as fáceis e tentando depois as médias, e lá no final você vai para as difíceis, porque se você errar, você não perde pontos, assim lá nas que você já acertou. Tá bom? Então, as questões principais são as faces. Você deve começar por ela. Essa talvez seja a principal estratégia. Por isso que eu digo, não vá para o Enem sem ter seu plano devidamente traçado. Então, se eu fosse definir o Enem, eu diria, Enem é uma prova de estratégia. Pense nisso. Bom, essa imagenzinha que temos aqui, destacada nesse retângulo aqui branco, vocês já viram, não é? Eu trouxe de novo para quê? Porque aqui são os temas que mais caem. Então, como vocês estão vendo aqui na GIF, eu estou dizendo para vocês que agora nós vamos ver mais de perto esses temas. O que significa grandezas proporcionais? Então, eu vou falar um pouco mais de cada um desses temas e vou trazer uma questão de cada, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos ver mais de perto o tema grandezas proporcionais. Então, aqui eu estou trazendo alguns mapas mentais. É claro que eu não vou detalhar esses mapas mentais, porque senão a aula ficaria imensa. Mas então, assim, eu vou só pincelar algumas coisas dos mapas mentais e aí eu vou trazer exemplos, tá ok? Então, nossa aula vai funcionar daqui para frente dessa maneira. Então, razão e proporção dentro de grandezas proporcionais, que é um dos temas que mais cai. Falamos de razão, que é uma relação entre duas grandezas. Proporção é a igualdade entre duas grandezas. E aí, por que eu quero destacar isso? De grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Bom, aqui tem um detalhe. Eu vou até marcar aqui. Quando fala que as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, aí eu quero destacar que as pessoas empregam esse termo muitas vezes errado. Por quê? O fato delas serem diretamente proporcionais, gente, significa o seguinte, que se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra triplica. Porque as pessoas pensam que é só assim. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Não é só isso. Uma aumenta, a outra aumenta. Mas se uma aumentar o dobro e a outra aumentar o triplo, aí elas não foram proporcionais. Elas foram só direta, tá bom? Então, se uma aumentar, tipo 3 vezes, se uma triplicar e a outra dividir por 3, aí elas foram inversamente proporcionais, ok? Aonde mais, Alex, que isso aparece? Regra de 3 simples. Esse assunto aqui, eu digo às vezes até assim, que ele é um assunto universal. Essa regra de 3 simples, se tem um assunto que você tem que saber na matemática, esse é o assunto, esse é o cara. Porque esse assunto, gente, resolve inúmeras situações. Então, a coisa apertou, apela para a regra de 3, tá bom? Então, aqui, olha um exemplo. Então, João, eu não preciso nem ler o problema, porque, como eu falei, só vou pincelar. Então, olha só, João ia construir lá, azulejar uma área de 12 metros quadrados, e ele disse que ele gasta 3 horas. Então, se ele quiser azulejar, ele pegou um outro serviço e a área agora é 60. Aí ele calcula e pensa assim, quanto tempo eu vou gastar? Ora, se com 12 metros ele gastou 3 horas, para ele fazer 60 metros quadrados, ele vai gastar mais ou menos tempo, mais tempo, né? Então são grandezas diretas, diretamente proporcional, ou seja, se a área foi multiplicada por 5,
o tempo será multiplicado por 5, tá vendo? Multiplicado, então o fator de multiplicação que foi o mesmo. Então multiplicou por 5, o tempo vai ser vezes 5, 3 vezes 5, 15 horas. Assim ele calcula o preço, né? Aí ele faz o preço, por exemplo, ele vê o acordo lá com o contratante, a empreita, como a gente chama, né? Aqui na nossa cidade ele faz, a empreita foi quanto, ele vai cobrar quanto, enfim. Então regra de 3 é um assunto universal, ele resolve inúmeras situações. Todas as questões que eu estarei trazendo hoje aqui para vocês são questões do Enem, foram questões que já aconteceram aí nas edições anteriores. Então vamos lá, olha aqui. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, que é um assunto bem recorrente no Enem, questão de escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem uma escala de 1 para 58 milhões, ou seja, 1 centímetro no papel corresponde a 58 milhões de centímetros na realidade. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Então veja só, temos aqui a questão, aí algumas pessoas já partem logo para a resolução. O que eu quero sugerir a vocês é que vocês fossem lendo e já grifando as informações relevantes. Se você já criar esse hábito, que é importante o seguinte, para que você trace as suas estratégias, você tem que ir adquirindo esse hábito, você tem que ir pensando como que a coisa funciona melhor para você, como que você gosta mais de fazer, como que a coisa dá certo. Então aqui, eu faria da seguinte forma, grifaria aqui as informações. Então, a primeira informação relevante é essa, depois eu grifaria essa, olha aqui, aí vem a pergunta, que é o que ele quer saber, a medida real, destaco aqui que ele pede em quilômetro, então ele está dando aqui ó, em centímetro, mas a pergunta é em quilômetro, tá bom? E aí eu começo a resolver a questão. Se eu precisar voltar para ler, eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler o que eu grifei. Aqui o que eu circulei, eu já sei, olha, o que está circulado é a pergunta. E o que está grifado são as informações que me levam a dar essa resposta. Então, olha só, aqui está em centímetro. Como ele quer quilômetro, eu vou passar de centímetro para quilômetro. Como centímetro, eu posso passar primeiro por metro se eu quiser. Então, eu tiro 2 zeros, transformo em metro. De metro para quilômetro, eu tiro 3 zeros. Então, vai ficar de 1 centímetro para 580 quilômetros, ou seja, transformando isso aqui que está em centímetro em metro e depois transformando de metro para quilômetro, eu terei 580 quilômetros. Como era 7,6 centímetros, é só multiplicar 7,6 centímetros por 580 quilômetros, que foi o que sobrou aqui, ó, tá vendo aqui? E aí você vai encontrar a resposta correta, que é justamente a alternativa A, tá bom? Essa é uma questão relativamente fácil, né? Então, e o fácil, quando eu digo assim, desde que você interprete corretamente. Então, aí vem a língua portuguesa cacetando o sujeito que diz, olha, você não grifou, você não interpretou, aí fica impossível fazer a questão. Então, tudo passa, o fácil ela se torna fácil desde que você interprete corretamente, né? Então, tem que criar o hábito, tem que fazer questões, tem que estar acostumado a isso. Vamos ver mais de perto agora as questões ou tema, gráficos e tabelas. Vamos lá, o que é que eu posso destacar para vocês de relevante aqui em gráficos e tabelas? Confira se as informações lá do texto coincidem com o enunciado. Eu diria o seguinte, muitas vezes as pessoas vão lá e já parte para a parte da pergunta e não se preocupou de olhar o enunciado, de olhar o título. Então eu diria o seguinte, qual é o tipo de informação que está sendo destacada no eixo vertical e no eixo horizontal? Pegou um gráfico, pegou uma questão de tabela, vá para o título, vá para os eixos, o que é que diz o eixo vertical, o que é que diz o eixo horizontal, tem que interpretar isso aí. Se não for olhar isso, se não for com paciência com isso, para depois você ir para a parte da pergunta, aí você vai se dar mal, tá bom? Então tem que ter com calma, porque essas questões normalmente são questões contextualizadas. E uma outra coisa que eu quero destacar aqui é, tem que responder baseado nas informações do gráfico. Não é pensar assim, ah, mas eu li ontem num site e eu sei que essa letra B aqui é verdade, porque eu li isso ontem num site.
você tem que responder baseado nas informações que estão sendo dadas naquele gráfico ou naquela tabela. Porque o que a questão vai te perguntar é assim, com base no gráfico. Então já está claro, é com base no gráfico, é com base na tabela, ok? Então vamos a um exemplo disso. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de suas DRSAI de uma cidade. Então temos aqui o gráfico, olha só, eixo vertical fala do número de casos, no eixo horizontal temos aqui os meses, que são janeiro, fevereiro, março e daí em diante. A linha contínua, pela legenda aqui nós sabemos que refere-se à doença A, e a linha tracejada trata da doença B. Aí vem a pergunta, o mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos das doenças do tipo A e B é... E aí temos aqui as perguntas só desses 5 meses aqui. O mês de janeiro, o mês de abril, julho, setembro ou novembro, que foi que teve mais? Bom, você pode olhar aí e ver qual que teve a distância maior entre eles. Para ficar mais claro a explicação para vocês aqui, eu trouxe uma ilustração aqui, uma artezinha, então eu vou mostrar. Então vamos lá, fazendo passo a passo, talvez alguém já tenha percebido e já tenha dado até a resposta, mas eu vou mostrar aqui. Mês de janeiro, está aqui, eu destaquei aqui, foi 300 e aqui em cima o tracejado 1.200. Então a diferença é 1.200 para 300, a diferença é 900. Acompanhe aqui. Já no mês de abril, aqui está o mês de abril, olha só, 200 e 400. Então a diferença, 400 para 200, a diferença é de 200 casos. No mês de julho, aqui está o mês de julho, temos 700 e 800 casos e a diferença é de 100 casos. No mês de setembro, aqui está o mês de setembro, tivemos 100 casos e agora 1.200 e a diferença é de 1.100. E no mês de novembro, aqui está, tivemos 100 e 1.100 e a diferença é de 1.000 casos. Sendo assim, a maior diferença ocorreu no mês de setembro. Está vendo aqui? Então, alternativa letra D, alternativa correta. Enquanto você vai dando uma lida na questão 3, desculpe, questão 3 não, vamos falar agora do tema aritmética. Então vamos ver o tema aritmética um pouquinho mais de perto. Vamos falar desse tema aritmética mais de perto. Esse tema aritmética aqui, falando ele mais de perto, esse tema a gente começa a estudar sobre ele desde lá do 5º ano, como eu falei, quando a gente fala soma, subtração, multiplicação, frações, números primos, potenciação, notação científica, MMC, MDC, daí em diante, não é isso? Então olha só, frações, aí o que é que a gente fala de frações? Como é que a gente multiplica, como é que a gente subtrai, como é que a gente divide, tudo isso, todas aquelas coisas que a gente aprende, diz ao professor, para que eu preciso saber isso? Para que eu quero saber daquilo? Precisa, tem muita coisa que a gente vai aprendendo. Matemática, gente, é uma caixa de ferramentas que tu vai aplicar em física, que tu vai aplicar em química, em biologia, vai aplicar no dia a dia. Só que a gente vai acumulando um monte de conhecimentos e vai misturando tudo. Essa é uma grande diferença de matemática para outras disciplinas, é que tudo usa. Pode olhar o tanto de coisa que a gente está fazendo aqui e você vai buscar conteúdos lá de trás. Por exemplo, só nessa página aqui nós vamos ver conteúdos que nós vamos usar nessa aula toda, hoje, o dia todo aqui, em todas as questões daqui para frente. Olha só, frações, múltiplos e divisores, coisa que a gente começa a aprender do primário, ou do ensino fundamental 1, do fundamental 2, ó. Potenciação, radiciação, notação científica, tudo isso. Olha essa questão, simples, só interpretação, tranquilo, cálculo fácil. Em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, essa caixinha de descarga que a gente tem em casa, que utilizam 6 litros de água por descarga. Então vamos grifando, ó, bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água, né? Hoje já se tem isso, fazem caixas de descargas menores, que eles chamam aqui de bacias sanitárias ecológicas. Está substituindo em vez das que eram maiores, 15 litros nas bacias sanitárias não ecológicas.
conforme dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Qual será a economia diária? Olha a pergunta. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga por uma bacia sanitária ecológica? Então, para você que não entendeu muito bem, eu vou ler de novo, só que aí olha a vantagem. Eu não vou precisar ler tudo. Então, tínhamos as não ecológicas, que gastavam 15 litros, e vai ser substituída pelas ecológicas, que gastam apenas 6. Antigamente, eles gastavam o quê? 60 litros por dia. Então, vai economizar quanto? Aí o que a gente pensa? Se vai substituir essa por essa, então a economia vai ser o quê? Substituindo uma pela outra, 15 menos 6, gasta 15. E aqui gasta 6, então 15 menos 6, 9. Quanto é que gastava antes? Ele gastava 60 litros, ou seja, dava quantas descargas? 4 descargas, ele usava 4 bacias, né? Porque se ele dizia, olha, eu gastava 60 litros e cada bacia tinha 15, então 60 dividido por 15, ele dizia, olha, eu gastava 4 bacias, tá vendo? Então 4 bacias. Se está tendo uma economia de 9, então 4 vezes 9, 36. Pronto, só isso, alternativa letra B. Gostou? Pronto, simples. Vamos ver agora mais de perto o item 4, geometria espacial. Geometria espacial, o campo já se expande bastante. Aí temos aqui, ó, por exemplo, uma esfera que tem aplicação do dia a dia, uma bola de sorvete, uma bola de futebol, por exemplo. Temos aqui um cone, que aí ele usa muito assim, é um chapeuzinho de aniversário. Aí temos aqui um cilindro, que vocês estão vendo aqui, que eu botei essa gifzinha, porque eles usam muito assim, um cilindro de revolução, justamente porque ele pega um retângulo, que é quando vocês vão ver aqui, o retângulozinho amarelo, ele bota para girar e vira um cilindro. Temos aqui um prisma, que quando ele é todo perfeitozinho, assim, digamos, todas as faces iguais, aí a gente tem um cubo, que é um dado que a gente usa no dia a dia, em jogos, né, que a gente tem uso de dados. Aí tem pirâmide, tem cilindro, tá bom? Então são vários exemplos, e aí estão todas as fórmulas, então não dá para eu detalhar tudo aqui na aula de hoje, mas aí vocês vão estudar, né, fórmula de área de esfera, de volume, de pirâmide. Eu vou trazer para vocês na próxima questão um exemplo de cilindro. Então vamos lá a uma aplicação. E vejam que todas as questões que eu já fiz e todas que eu vou fazer são questões que trazem situações reais, por isso são questões contextualizadas, que é muito a cara do Enem. Então olha aqui. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bom, eu acabei de dizer que as questões do Enem são questões contextualizadas. Questões de cilindro, essas cisternas, hoje elas são muito construídas, por exemplo, na zona rural, que até recentemente o governo parou de construir. Eles trazem hoje aquele tanque de polietileno, que é aquele tanque que as pessoas chamam de tanque de plástico, né? Ele é de um material chamado polietileno, ele é resistente e não precisa construir mais o tanque de tela. Antigamente as pessoas faziam só o tanque de tijolo, achava que tinha que ser um tijolo, já vi pessoas fazendo tanque de pedra com uma parede bem grossa, porque achavam que a parede é que ia segurar, que na verdade o que permite, o que evita que a água passe é o reboco e não a espessura, a parede é para dar resistência para a água, para o tanque não quebrar. Mas o que evita que a água passe é o reboco. O reboco sendo de qualidade, a água não passa. Por isso que eles fazem um tanque de tela, tipo uma tela de galinheiro quase, né? Só que com arame mais resistente, botam ferro para não dilatar, para não rachar, e faz um reboco bom. Mas assim, tem várias outras aplicações, vários outros exemplos, como a gente tem do cone, que a gente tem aquele cone de sinalização. Aí tem um exemplo do cilindro, que eu me lembro que eu vi uma gifzinha interessante e quero mostrar para vocês, que é do cilindro. Vocês conhecem aquele rolo de abrir massa,
que as pessoas usam, tem duas barrinhas do lado, e as pessoas usam para abrir massa de pão, massa para fazer macarrão, que fazia quando não compra o macarrão pronto, né? Que tem gente que gosta de fazer nhoque, massa tal. Sabe a aplicação daquilo no dia a dia? Além de abrir a massa, é claro, não conhece não? Então eu vou dizer às pessoas aí que estão pretendendo comprar um rolo daquele de abrir, cuidado, se você tiver uma mulher muito brava, cuidado, olha para isso aqui, essa é uma aplicação. Quando eu vi essa GIF, eu digo, Ave Maria, se eu já não tenho isso aqui em casa, eu não vou comprar, porque vai que a minha mulher se irrita comigo, né? Então é melhor evitar. Então vamos lá, vamos deixar ela cacetando aí que tem uns homens aí errados que gostam de bater em mulher, então tá na hora da mulher descontar ali, deixa ela batendo um pouquinho nesse cara, ele deve ter cometido muito erro. Então vamos lá as informações relevantes da questão. A cisterna atual tem formato cilíndrico, ela tem 3 metros de altura, 2 metros de diâmetro. Lembre-se que diâmetro é o dobro do raio. Nas fórmulas de cilindro, de cone e de esfera a gente usa raio. Raio é metade de diâmetro. Quem não se lembra o que é raio? Raio é aquele ferrinho, por exemplo, para trazer um contexto para o dia a dia, aquele ferrinho que liga o cubo de uma moto, por exemplo, lá do centro da moto até a jante. Aquilo é o raio, é a mesma ideia, que é a distância do centro até a circunferência, tá bom? Então é o conceito mesmo, tá vendo? Que a gente tem muita coisa da matemática que a gente usa no dia a dia e tem até o mesmo nome. Aí ele diz que vai fazer uma nova cisterna, e essa nova cisterna vai ter o mesmo formato cilíndrico, só que o volume dela vai ser de 81 metros cúbicos, tá vendo? E aí ele disse, a altura vai ser a mesma e é para utilizar 3 no valor de π. Bom, aí ele pergunta, qual deve ser o aumento do raio? Vamos lá. Então, anotando aqui, ó, se o diâmetro era 2, significa que o raio era 1. E aí nós vamos usar o quê? Se o volume da nova cisterna vai ser 81, nós vamos usar a fórmula de volume de cilindro. Como é fórmula de volume de cilindro? Quem prestou atenção no slide anterior, quem observou ali, volume de cilindro, ou quem eu espero que vocês se lembrem, que vocês conheçam, volume de cilindro é área da base vezes altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Então aqui, ó, πr ao quadrado vezes h. Deixa eu botar uma marcaçãozinha aqui. Então, ó, π. Quem é π? Parou de bater ali, cansou, né? Dá um tempinho aí no coitado. Então, π. π vale 3. A questão mandou usar π3, tá vendo? Substituir π por 3. Substituir v por 81. Aqui ele disse, ó, o volume vai ser 81. R é o que a gente está querendo, porque a gente quer saber quanto o raio aumentou. Então, a letra R continuou. E a altura, ele disse que permaneceu a mesma. Então, olha aqui a altura, 3 metros, tá bom? Então, ficou ó, 3 vezes 3, 9. Passa o 9 para o outro lado dividindo. 81 dividido por 9 dá 9. Então, se o raio ao quadrado é 9, quanto é o raio? 3. Só que 3 não é a resposta, porque ele perguntou ó, qual deve ser o aumento. Então, se o raio anteriormente era 1 e agora é 3, quanto foi o aumento? 2. Ou seja, a alternativa correta, letra C. E a mulher voltou a cacetar o cara. Vamos passar para diante, deixa ela batendo no cara. E agora nós vamos ver mais de perto o tema funções. Olha só, olha o tanto de coisa que tem de funções. O que é uma função? É uma relação entre dois conjuntos. Para cada ponto do domínio, você tem um ponto na imagem. Existem as funções que são chamadas de função afim, função quadrática. Para quem já está no 9º ano, aí, por exemplo, quem começa o ensino médio, aí conhece função do primeiro grau, função do segundo grau. Aí vocês vão estudar as funções trigonométricas, logaritmo e exponencial. A exponencial, para quem está acompanhando as informações do jornal aí sobre a Covid é isso aqui, ó, é um comportamento de uma função exponencial, infelizmente. A função exponencial, gente, ela tem como característica que, à medida que o tempo vai passando, ela cresce muito rápido. Então, tudo aquilo que a gente diz que quando a gente quer enfatizar que algo cresce de forma muito rápida, num curto espaço de tempo, a gente diz que aquilo cresce de forma exponencial. Então, tudo que cresce de forma exponencial é algo que cresce muito rápido em um curto espaço de tempo. Vejam que nós começamos a ter poucos casos no Brasil e rapidamente a gente começou a ter muito. Então, em questão de dias, o Brasil começou a ter 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 e hoje já passamos de 100.000. Né?
Então, se você disser mais de 100 mil mortes, 1 milhão de casos, aí você começa a estourar rapidamente. Então, tinha 1, 2, 3, daqui a pouco 100, 200, 1000, 3000, 5000, 1 milhão. Né? Infelizmente, tomara que essa curva comece a mudar o comportamento. Então, ela está subindo. O que se espera é o quê? Se espera que ela comece a se estabilizar, pare e daqui a pouco comece a cair. E quando começar a cair, comece a se aproximar de zero e se estabilize. Então ela venha fazer isso aqui. É isso que se espera. É isso que o governo está esperando, por exemplo, parar de ter esse comportamento de crescimento rápido para que aconteça a volta às aulas e aí a gente tenha nossa vida normal de novo, tá bom? Vamos ter fé em Deus que isso aconteça logo. Vamos então esquecer a Covid e vamos para a questão aqui. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. Então, quando ele diz, olha só, quando ele diz que é função do número de bolas, então que o volume, que o nível da água é função do número de bolas, ou seja, ele está dizendo que quanto mais bolas você colocar, esse volume, o nível da água vai subir. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento. Ele foi observando, disse, olha, o número de bolas que ele está chamando de X era 5. Então, quando ele tinha 5 bolas, a água estava no nível Y, 6,35 centímetros. Aí ele colocou mais 5 bolas, ficou com 10. A água foi para 6,70. Aí ele colocou mais 5 bolas, aí foi para 15, então estava em 7,05. Aí vem a pergunta, qual a expressão? Isso aqui você pode circular. Veja, eu não botei mais aí já pronto, estou fazendo aqui agora com o ponteiro, já nesse exato momento. Então, qual a expressão? Então, essa é a pergunta da questão. Então, qual é a expressão dessas aqui que permite você calcular o nível da água? Então, y em função do x, ou seja, você vai ter um y e o x do lado direito, tá bom? O que é que você vai fazer? Então você vai observar, primeiro, que nós temos aqui o caso de uma função afim, que é uma função do primeiro grau. Aí você vai observar alguns valores na tabela, você pode pegar o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro, ou o segundo e o terceiro. Aqui eu peguei o segundo e o terceiro, mas tanto faz, é só você pegar dois, o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro, ou o segundo e o terceiro. Você tem que pegar dois. Por que dois? Porque temos duas letras para descobrir, que é o A e B. Aí você caiu aqui e montou um sistema. Como foi que montamos esse sistema? Observamos o seguinte, que quando o x vale 10, olha só, quando o x foi 10, aí você tem no lugar do x, você troca, né, 10x, aí ficamos com 10a igual a b, igual a y. Quanto é y? 6,70. Quando o x vale 15, olha o x aqui no lugar do x 15, o y vale quanto? 7,05, tá vendo? Agora resolve esse sistema. Como é que você resolve? Aí você tem vários métodos, pode ser substituição, pode ser adição, pode isolar, pode ser por Kramer, pode ser por determinantes, para quem já estudou isso tudo. Bom, talvez o mais prático seja você trocar os sinais e fazer por adição. Por exemplo, é você pegar a equação de baixo menos a equação de cima. Tá aí. Então, vamos lá. 7,05 menos 6,70 dá 0,35. 15A menos 10A dá 5A. E B menos B vai anular esse B. Então você vai resolver e vai encontrar A igual a 0,07. Se você olhar aqui as opções, só tem uma, que é a letra E, que tem no lugar de A, ó, cadê aqui? No lugar de A, que tem 0,07. Então você já sabe que a alternativa correta é letra E. Se você quisesse continuar resolvendo o sistema para conferir, era só substituir A em qualquer uma das duas equações, aqui ou aqui, e você ia encontrar que B é igual a 6, tá bom? Mas quando você já achou A, já deu uma olhada nas alternativas, já teria resolvido. Tudo bem. Vamos olhar mais de perto agora o próximo tema, que é geometria plana. Não se assuste com o próximo mapa mental. Temos muitas coisas de geometria plana? Temos, com certeza temos. É muita coisa, mas eu quero destacar aqui ao trio imbatível, que são as três coisas que mais aparecem, que é triângulo equilátero, hexágono regular e quadrado.
Além desses três, se eu quisesse destacar mais um, eu destacaria esse aqui, ó, o círculo. Então esses 4 itens são disparados os que mais aparecem no Enem, tá bom? Então você não pode se dar ao luxo de não dominar a geometria plana, até porque, como nós já vimos hoje aqui, geometria espacial ele aparece muito. E para você dominar a geometria espacial, você tem que dominar primeiro a geometria plana, tá bom? Então esses outros todos acontecem. Pode acontecer aquela história. Nós precisamos estudar muita coisa porque não temos certeza do que vai aparecer. Então temos que estar preparados. Né? Vamos a uma questão. A questão, porém, não é difícil. Dê uma lida enquanto eu leio isso aqui, valendo rapidinho. Vamos lá. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Então, o que é que acontece? Quando a gente só lê a questão aí, sem grifar, a gente já cria uma dificuldade. Uma outra coisa, se você quiser facilitar ainda mais sua vida, eu acho sempre que é assim, é a gente diminuir o nível de abstração das questões. Como que a gente faz isso? Assim, a gente desenha. Para a gente fazer um desenhozinho ali não gasta muito tempo. Então, quando você faz um esboço, você visualiza a situação. Então, olha aqui, você desenha mais ou menos a rampa e aqui temos... Ele disse que ele caminhando já andou 3,2. E quando ele caminhou 3,2, está aqui, ele disse que estava numa altura 0,8, está vendo? E aí quando ele está numa altura, você diz que essa aqui é uma reta perpendicular. Falta caminhar uma distância ainda. Então, como eu não conheço, eu chamo de x. E chega na rampa no final, que ele disse que era a altura total da rampa. Aqui, a sua parte mais alta, 2,2. Pronto. Temos 2 triângulos retângulos, que é esse menor aqui, que é o ADE, e o ABC. Semelhança de triângulos, como que a gente resolve? A gente pode fazer aí, por exemplo, assim, que é 0,8, que é a altura menor, está para a altura maior, assim como a hipotenusa menor está para a hipotenusa maior. Então você faz a altura menor, que é 0,8, está para a altura maior, que é 2,2, assim como a hipotenusa menor, que é 3,2, está para a hipotenusa maior, que é 3,2 mais x, tá bom? Lembre-se que você compara ADE com ABC. Bom, aí você monta essa proporção. Você lembra que eu falei que matemática acumula os conhecimentos todos? Nós falamos aqui do primeiro tema, foi grandezas proporcionais. Aí quando eu falei de aritmética, eu falei que a gente estuda lá proporção, frações, MMC, MDC, falei daquela parte toda. Então olha a gente usando aquela parte inicial lá do Fundamental 2, por exemplo, tá vendo? Então a gente vai fazer aqui proporção, a gente vai multiplicar meios por extremos, equação do primeiro grau, que é o que nós temos aqui, ó, semelhança de triângulos, tá vendo? Então a gente está falando aqui de geometria plana, mas está usando outros conhecimentos, está usando o que a gente chama de pré-requisitos. Essa talvez seja a dificuldade da matemática, porque ele acumula conhecimentos. Então vamos lá. Fazendo aqui, esse 0,8 você multiplica esse denominador, e o denominador são esses dois termos, então você vai distribuir aqui. Então aplicar a propriedade distributiva, e esse com esse, você multiplica. Aí você vai fazer essa conta, vai dar 2,56 mais 0,8x igual a 7,4, que resolvendo você vai encontrar 5,6. E a alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos ver mais de perto agora o tema estatística, que também está muito em alta, porque temos moda, média, mediana, variância e desvio padrão. Esses são os temas que nós estudamos. Esses dois aqui falam das medidas de dispersão e esses três são medidas de tendência central. A média ele é uma soma de todos os valores dividido pela quantidade desses valores todos. A moda é o valor que mais aparece e a mediana é você pegar todos os valores, colocar eles em ordem crescente ou decrescente
e tomar o elemento central, tá bom? Esse é um assunto que aparece todos os anos no Enem. Eu não me lembro de não ter visto no Enem ainda, todos os anos, uma questão que cobra, na maioria das vezes, as medidas de tendência central, que são essas três, tá bom? Vamos a uma questão, então. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias. Então aqui já temos 15 valores, não precisa nem contar quantos são, ele já disse que são 15. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro ao lado. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a. Respectivamente, como vocês sabem, significa nessa ordem. Então, o primeiro valor significa que média. Se você observar, todos estão iguais. Então, eu não vou nem precisar calcular média. Mesmo que os valores fossem diferentes, eu não ia calcular média. Por quê? Porque aqui temos média, mediana e moda. Moda, gente, é o mais fácil. Então a gente observa logo sempre a moda, porque eu sei que a moda vai ser o último aqui, já que ele falou respectivamente. E o que é a moda? O que mais aparece. Então eu vou aqui, ó, observar as alternativas. As possibilidades são 13,5, 18 ou 21,5. Então vamos pesquisar esses três. Vamos lá? 13,5. 1, 2, 3, 4. Temos 4 valores 13,5. O 18. Cadê? Aqui 1, aqui 2. O valor 21,5. Aqui 1. Tem mais algum? Não. Então, esse apareceu uma vez, esse apareceu duas, esse apareceu 4. Então, qual foi o que apareceu mais? Qual é o mais frequente? Esse, 13,5. Então, 13,5 é a moda. Significa dizer que essas três alternativas eu já descarto. Se lembra que eu disse que Enem é uma prova de estratégia? Essa é uma estratégia que você deve ter em mente. Você vai chutar, você diz assim, eu não me lembro o que é mediana. Tudo bem, mas se você vai chutar, não chute de forma aleatória, tá bom? Você tem que ter uma estratégia para chutar, dizer assim, poxa, será que dá para eu eliminar alguma coisa? Por exemplo, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre probabilidade. Probabilidade é a chance que você tem do evento acontecer. Então aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho aqui? 5. Eu tenho 5 alternativas. Qual é a chance de eu acertar? 1 em 5. Mas no momento que eu eliminei essas 3, eu agora vou chutar, eu tenho 1 em 2. Então antes eu tinha 20% de chance. Agora que eu eliminei 3, eu já tenho 50% de chance. Gente, a diferença é muito grande. Então é muito melhor eu ter 1 em 2, que é 50%, do que eu ter 1 em 5. Isso é estratégia. Então é ver, poxa, será que eu não sei a questão, mas será que dá para eu eliminar? Tudo bem, então vamos lá, deixa eu apagar isso tudo e vamos voltar para a questão. Então a moda a gente já sabe que é 13,5, então só pode ser essa ou essa. Aqui tudo nós já eliminamos. A média a gente não precisa calcular, então vamos em busca da mediana. A mediana eu já disse a vocês que é a gente pegar os números em ordem e tomar o termo central. Então aqui nós temos 15 valores, significa dizer que o termo central será o oitavo. Então vamos contar para eu não ter que anotar aqui, ó, botar quem é o primeiro, segundo, terceiro, tal, eu vou contar. Então vem comigo, ó. Esse é o primeiro, por exemplo. Esse é o segundo, esse seria o terceiro, esse seria o quarto número que eu ia anotar, esse seria o quinto, o sexto, o sétimo e esse aqui seria o oitavo. Pronto, então quem seria a nossa mediana aqui? O oitavo número seria o número 18 e essa seria a alternativa correta, a letra B. Tá vendo? Fácil assim. Nosso último tema, probabilidade, é sobre ele que nós vamos ver mais de perto agora. Eu já disse que probabilidade, acabei de falar ali, né, adiantando um pouquinho, que probabilidade é o número de casos do evento sobre o número total de possibilidades. Então é a chance, o que eu tenho de possibilidade de acontecer em relação ao total de casos possíveis, é o que pode em relação aos possíveis, então o que pode ocorrer, tá bom? Então vamos ver o que eu tenho para acontecer, o que eu espero que aconteça em relação a todas as possibilidades. Olha só, o diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando.
há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ou seja, isso não é provado, ele ficou curioso e foi fazer lá uma experiência. Então ele fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Aí eu vou pular o quadro, vou logo para aqui, escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36. Então olha só, ele já sabe que ela tem calçado maior que 36. A probabilidade, ou seja, a chance de ela calçar 38 é. Aí eu vou ver o seguinte, ó, como ele disse que já sabe que ela calça mais que 36, então se é maior que 36, então essa galera aqui de 36 e 35 eu esqueço, não preciso olhar, eu só vou considerar esses. Então o total de pessoas é 1, 10, 3, ou seja, 14. Tá vendo? 14. Aí tem gente que já se empolga, então letra E. Calma. O total 14. Então o total de possibilidades 14. Só que ele quer o seguinte, qual é a chance de ela calçar 38? Número 38 tem quantas pessoas? 10. Então, tem 10 pessoas, são 10 casos possíveis em 14. Isso aqui é uma fração. Se lembra? Olha de novo, eu falei, ó, vamos usar agora frações. Estamos falando de probabilidade e vamos ter que usar pré-requisito, frações. Fração eu posso deixar assim, sem estar na forma irredutível, ou seja, sem simplificar? Não, né? Simplifique. 10 dividido por 2, 5. 14 dividido por 2, 7. 5 sobre 7, que alternativa? Letra D. Massa? Pronto. Essa foi nossa última questão. Eu espero eu espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês prestem atenção, reflitam sobre principalmente as dicas que eu dei, as orientações que eu dei, tá bom? E para encerrar a aula, eu trouxe uma mensagem para vocês. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, não é necessariamente o aluno que é melhor em matemática que vai se dar melhor na prova do Enem, mas é o mais preparado, assim, o que se preparou melhor, principalmente psicologicamente. É o que está mais preparado, que se adapta melhor à situação, que traçou melhor estratégia, o que tem mente positiva, como diria meu amigo César, filósofo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero ter contribuído. Um grande abraço. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau. Muito obrigado.